Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aqui é o vosso amigo, vosso irmão Mário Júlio, do canal Vivendo Pentecostes. E esse é mais um vídeo da série, os 50 dias entre a Páscoa e o Pentecostes. Hoje o estudo de número 23, a pregação aos gentios. Atos 9, versículo 15. Em uma visão, o Senhor diz a Ananias sobre Paulo: Vai, porque ele é um vaso escolhido para mim, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Nós vemos aqui Paulo, cego, 3 dias jejuando. Falei no outro vídeo, existem muitas pessoas que começam seu ministério com o jejum de Paulo. Decidem ficar em uma casa, em um lugar recluso, se possível, sem ouvir ninguém, sem escutar ninguém, sem ouvir a respiração de nenhum outro ser humano por 3 dias. Totalmente reclusos, sem comer e sem beber, sem gastar energia também para não ter que suar e ficar com muita sede. Mas o sem ver é porque Paulo não via. Então a Bíblia diz que ele estava orando, então em oração. E também muita leitura e muito estudo. É uma consagração para começar o ministério. Eu já vi pessoas fazerem isso, eu não fiz. Até porque teria que ter um lugar onde eu ficasse. Não, nos dias de hoje é difícil. Quem pode ter um lugar que fique 3 dias recluso, faça, principalmente até a igreja, peça permissão. Se na sua igreja, vamos que seja, tenha o culto quinta-feira, segunda, terça e quarta não tenha função nenhuma, se prepare o seu organismo, prepare a sua alma, prepare seu espírito, leve bastante livros, leve a Bíblia, não leve internet nem celular, e tire 3 dias para o Senhor. Não é uma ordem bíblica que Paulo fez, mas não tem na Bíblia. Mas se você puder fazer, faça. Peça com o pastor, diz que eu quero ficar 3 dias na igreja jejuando e orando. Não vou comer nada, não vou beber nada, só me deixa ali com livros e Bíblia e oração. Se você tiver algo para escutar um louvor, melhor ainda, porque o louvor te leva, não te deixa enlouquecer, te leva para o mais profundo. Pega um louvor, coloque, mas não se distraia com nada, somente adore o Senhor. E aí nós temos Paulo, que estava jejuando 3 dias, e Deus deu a ordem para Ananias: vai, coloque suas mãos, porque eu preciso que ele vá aos gentios. E ainda tem aqui ainda mais uma descrição, que ele vai pregar diante dos judeus, dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Repetindo aqui, Paulo, ele estava ali para se colocar no lugar dos apóstolos. Os 12 se agarraram em Jerusalém. Não quiseram pregar aos gentios. Pedro foi e pregou na casa de Cornélio. Viu eles receberem assim como eles receberam. Mas mesmo assim ele não quis. Deus colocou uma cortina, um pano, um véu com animais impuros, e Deus disse: o que eu purifiquei você não tenha como impuro. E Pedro não quis. E aí estava lá Paulo, enquanto Pedro, Deus dizia para ele: atire a rede para o lado direito. Profeticamente Deus estava dizendo para ele, Jesus estava dizendo para ele: atire a rede para o lado direito, para o lado das nações que não me conhecem. Vai e pregue o evangelho. E aí, porque quando Deus dizia para ele: aqui aqui tem animais impuros, ele estava representando as nações que não serviam a Deus, que não eram como Israel. E Pedro não quis. Pedro não quis pregar aos gentios, não era o chamado dele. E até porque quando ao concílio de Jerusalém,
Paulo e Pedro decidem: eu, Paulo, sou o apóstolo dos gentios, e Pedro, o apóstolo de Jerusalém. Paulo, ele ficou contra a igreja de Jerusalém, contra os 12, porque os 12 ficaram como cães que agarram um osso e enterram aquele osso. Eu já vi acontecer isso, de tu pisar na onde o osso está enterrado, pisar, o cachorro se bota nos pés, furioso porque estão tocando nos ossos que ele enterrou. E eu já vi o cachorro desenterrar aquele osso. Na minha adolescência. Muito bem, tá todo mundo em casa, todo mundo ali, daqui a pouco vem do pátio aquele fedor podre, aquela carniça velha, podre. É o cachorro que desenterrou o osso para comer a carne daquele osso. E os apóstolos acabaram fazendo quase que a mesma coisa. Porque eles queriam o evangelho somente para eles. Não queriam o evangelho para a igreja. Por isso que Paulo foi destacado pelo Espírito Santo, porque ele queria o evangelho para todos. O evangelho não era somente dos judeus. Porque nós temos ali Paulo. Ele disse que em um texto que ele foi para a Arábia, ficou 3 anos. A Arábia é o mesmo lugar onde Midian, onde Moisés ficou 40 anos ouvindo a palavra de Deus. Porque num texto diz que que Moisés era alguém que era versado em toda a ciência do Egito. 40 anos depois era um homem que tinha linguajar pesado e não queria falar perante o povo. Que Deus falava com ele falava com Arão e Arão repetia ao povo. Então ele foi muito moldado e preparado por Deus para cumprir aquele chamado. Diferente de um homem que por estar machucando, ferindo um judeu, ele foi lá e matou o homem, agora era aquele que obedecia à voz de Deus cegamente, sem criticar, sem reclamar, sem perguntar para Deus se por que aquilo. Não, Deus disse, vai e obedece. E é o mesmo lugar onde Paulo ficou 3 anos. Assim como os discípulos ficaram 3 anos com Jesus, Paulo ficou 3 anos com o Espírito Santo ouvindo e aprendendo. Tudo que os discípulos aprenderam com Jesus, lá estava Paulo aprendendo com o Espírito Santo. Então, nós vemos que os gentios precisavam do Senhor Jesus Cristo, precisavam da salvação. E Paulo foi aquele que ouviu o clamor. Ouviu o clamor das almas pelo Espírito dele e disse: eu vou pregar aos gentios. Ele foi. E eu vou lhe dizer uma coisa hoje. As almas estão clamando, as almas estão gritando, as almas estão pedindo por favor. Nós estamos morrendo e indo para o inferno. Ouça o nosso choro, ouça o nosso clamor. Venham e preguem o evangelho para nós, porque nós estamos morrendo sem Jesus. Venham e preguem o evangelho, porque se você não vier pregar para nós, nós iremos morrer sem Jesus. E o inferno nos aguarda. Ouça, se você conseguir ouvir na sua alma esse grito, esse clamor desesperado, obedeça e vá e pregue o evangelho. Permita que Deus faça o seu coração ferver pelas almas. Não fique acanhado, não fique preso à sua cidade, não fique preso à sua casa, não fique preso à sua comodidade. Espírito Santo, tocar o seu coração para sair e pregar o evangelho, vá e faça o mais rápido possível, porque está chegando perto da volta de Jesus. E vai chegar uma hora que não vai ser mais possível pregar o evangelho. Quem foi para o inferno foi. Quem está no inferno condenado não vai ter mais chance. E eu creio, e eu peço ao Senhor, por favor, que desperte a sua alma, para que você não venha ser castigado pelas almas que você deixou de pregar. Não venha ser castigado pelas almas que você deixou de evangelizar.
Defenda com toda a sua vida as almas que Deus se encarregou para que você pregue o evangelho. Paulo, ele se entregou à decapitação, mas até o último minuto ele fez de tudo que ele poderia fazer pelas almas que Deus colocou para que ele pregasse. Vá e pregue o evangelho com autoridade, com poder, pelo nome de Jesus. Não se cale, não se acanhe. Use a autoridade que Deus te deu e pregue o evangelho. A importância de você ouvir a voz do Espírito Santo e ir pregar. Eu vi uma vez um professor de teologia dizendo que Deus tem a sua esposa, Israel. Deus tem a sua esposa, Israel. Deus tem com a sua esposa Israel, que saiu de dentro da nação de Israel, Jesus, o seu filho. Esposo e esposa têm um filho, Jesus. E esse Jesus, esse filho, tem uma noiva, que é a igreja. A sogra, Israel, a nora, igreja, muitas vezes brigam, mas no final das contas vão se dar bem. No milênio vai dar tudo certinho. Israel e a igreja, a sogra e a noiva vão viver em paz. E o Espírito Santo também tem a sua grande paixão. O Espírito Santo tem a sua paixão. A paixão do Espírito Santo é as almas perdidas. Se você quer conquistar o coração do Espírito Santo e ele venha fazer morada de tal forma, com poder, com autoridade, com unção, com todo vigor, com toda a ênfase do Espírito Santo na sua vida, ame os perdidos. Ame a alma das pessoas que estão indo para o inferno e lute com todas as suas forças para trazer elas para dentro da presença de Deus. Faça isso, por favor, em nome de Jesus. Paulo foi chamado para ir aos gentios, aqueles que não conhecem, aqueles que estão longe, para ir a reis. Paulo foi colocado diante de reis para pregar o evangelho. Quer dizer uma coisa para você: se você está no meio dos gentios, no meio dos pobres, no meio dos sem estudo, no meio dos idosos, dos novos, no meio daqueles que só querem saber de falar bobagem, pregue o evangelho. Se Deus te colocar na frente de juízes, pregue o evangelho. Se Deus te colocar na frente de grandes comerciantes, pregue o evangelho. Se Deus te colocar na frente de vereadores, de prefeitos, de governadores, de presidente, se Deus te colocar na frente de grandes homens importantes, pregue o evangelho. Se Deus te colocar na frente de qualquer homem que for, com autoridade pelo Espírito Santo, pregue o evangelho. Não se cale. Não deixe que ninguém cale a sua voz. E perante os filhos de Israel, Deus está te chamando para o evangelho. Não se cale. É hoje. Não deixe para amanhã. É hoje. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Estamos clamando 50 dias para que Deus traga um avivamento para o Brasil. Só que antes desse avivamento, que Deus venha trazer santidade. Sejam santos, como Deus é santo. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Antes de ser santo, siga a paz com todos. Que se ninguém seguir a paz com todos, se você não seguir a paz com todos, segundo, se você não consegue ter a santidade, e sem a santidade você não verá o Senhor. Os tempos estão modernos. A igreja está moderna. Mas os princípios de Deus não mudam. Santidade é santidade. Há 2000 anos atrás. Santidade é santidade.
hoje. E a santidade será santidade até a volta de Jesus. E depois da volta de Jesus, santidade continuará sendo santidade. Seja santo, assim como o teu Deus santo é. Em nome de Jesus. Amém.